Olá, eu sou o Ale Trindade, sou musicista e educador musical e estou aqui para apresentar para vocês essa videoaula sobre a construção de instrumentos musicais simples e eficazes utilizando materiais recicláveis e naturais. A confecção de instrumentos pode ser uma atividade divertida e educativa, tanto para crianças quanto para adultos, contribuindo para o desenvolvimento da criatividade, da coordenação motora e da sensibilidade musical. Além disso, o reaproveitamento de materiais contribui para a preservação do meio ambiente e para a conscientização sobre a importância da sustentabilidade. Mais do que ensinar a construir, o objetivo dessa aula é incentivar a pesquisa e a criação artística sustentável, por meio da investigação de recursos, do desenvolvimento de habilidades manuais, da exploração de sonoridades e do reaproveitamento de materiais. Nós também vamos conhecer formas de trabalhar elementos da educação musical, como a pulsação, o andamento, a altura, a intensidade, o timbre, dentre outros conteúdos, para desenvolver a sua musicalidade, dos seus filhos ou de seus alunos, utilizando esses instrumentos. Essa aula se destina a todos que têm interesse em aprender um pouco sobre a confecção de instrumentos musicais a partir de recursos simples, podendo servir de referência e de incentivo para professores de todas as áreas e etapas de ensino que queiram trabalhar com esse tema com seus alunos, para pais que queiram desenvolver a musicalidade e a criatividade de seus filhos, ou para você mesmo que queira se desenvolver musicalmente. Então, aqui estão alguns dos exemplos dos diversos materiais que nós podemos utilizar na confecção de instrumentos musicais. A verdade é que praticamente qualquer coisa pode ser utilizada como matéria-prima e fonte sonora para se fazer música, dependendo da sua intenção artística e do seu objetivo. Nós temos aqui garrafa PET, frascos pequenos de bebidas, cascas e cabaças, pedrinhas, sementes, grãos, cano de PVC, tampinhas de garrafa, chaves, papelão, barbantes, fios de nylon, entre vários outros materiais. Há uma infinidade de opções e eu sugiro que você utilize essa aula como uma fonte de inspiração para ampliar o seu olhar sobre as possibilidades criativas de se construir instrumentos e de exploração artística. Então, antes da gente partir para a etapa da confecção, é legal ressaltar que existem possibilidades mais diretas e acessíveis de exploração e de criação sonora a partir da simples percussão, agitação ou sopro de alguns materiais e objetos, como por exemplo, qualquer caixa ou lata de diferentes materiais podem se transformar em tambores. Nós podemos também assoprar através da boca de uma garrafa de vidro e obter o som semelhante ao de uma flauta ou de uma ocarina. A frequência, o volume e o timbre do som desses materiais podem variar de acordo com o tamanho, o formato e a espessura de cada um deles. Porém, nós podemos ir um passo além na confecção de instrumentos, pensando em organizar e combinar os materiais a fim de obter um refinamento sonoro e estético na nossa criação. Podemos decorar e pintar os tambores com fita adesiva, tinta, jornais e diferentes materiais. Nós podemos também utilizar diferentes garrafas, cada uma com uma quantidade de água, e afiná-las em diferentes notas musicais de uma escala, de modo a criar um instrumento que pode ser percutido ou assoprado. Vamos agora então explorar essas possibilidades de confecção. E o primeiro tipo de instrumento que nós iremos aprender a construir é o chocalho. Trata-se de um instrumento simples, porém muito versátil e que é utilizado em várias culturas. É muito legal de se trabalhar com ele, principalmente na educação infantil
e você pode construí-lo junto com seus filhos ou alunos. E os materiais que nós vamos utilizar para fazer o chocalho são um recipiente pequeno, pode ser uma garrafa, PET, um frasco de leite fermentado, ou de iogurte, ou de suco, grãos como arroz, feijão, milho, ou pedras, fita adesiva colorida para decorar e tesoura. Para começar a fazer o chocalho, nós vamos lavar e secar bem o recipiente para remover os resíduos. Depois colocar os grãos ou pedras dentro desse recipiente. A quantidade pode variar de acordo com o tamanho do frasco e do efeito sonoro desejado. O recomendado é não encher muito a garrafa para que os grãos possam se mover livremente e produzir aquele som característico de chocalho. E o legal aqui é fazer cada um com um grão ou pedra diferente e experimentar as suas sonoridades. Depois a gente vai fechar o recipiente com a tampa. E se o frasco não tiver tampa, você pode fechá-lo com um pedaço de tecido e amarrá-lo com um barbante, um elástico ou uma fita adesiva. E por fim a gente vai utilizar a fita adesiva colorida para decoração. Você pode criar padrões de desenhos ou simplesmente cobrir a garrafa inteira com a fita, que você pode dar asas à sua criatividade. Basta cortar pequenos pedaços da fita adesiva e colá-los em volta da garrafa. Inclusive a gente pode passar a fita em volta da tampa para ajudar a fixar e contribuir com a estética do instrumento. E está pronto o nosso chocalho. Para utilizá-lo basta segurar e agitar. E eu sugiro que você experimente diferentes intensidades de agitação para produzir diferentes efeitos sonoros. Você também pode utilizar o chocalho para marcar o ritmo de uma música ou de alguma atividade. Pensando no contexto de sala de aula, nós podemos desenvolver uma atividade de percepção musical, criando vários desses chocalhos com os nossos alunos, cada um com uma quantidade de grãos ou pedras, e pedir para os alunos organizarem eles na sequência de acordo com o som de cada um, do mais grave para o mais agudo, por exemplo. As possibilidades são infinitas e você pode explorá-las de acordo com o seu interesse. E o segundo tipo de instrumento que nós vamos aprender a construir é o tambor. Ele também é utilizado em diversas culturas e você pode criar vários desses e fazer uma espécie de bateria. E para fazer esse instrumento, nós vamos utilizar uma lata de metal, pode ser de achocolatado, leite em pó, algum alimento em conserva, uma garrafa PET, um secador de cabelo, um isqueiro, uma vela, uma tesoura, uma caneta marcador e fita adesiva colorida. A gente vai cortar a garrafa PET na altura do fundo e na altura do gargalo e depois cortar um dos lados desse tubo de modo a abri-lo. Esse vai ser o material utilizado para fazer a pele do tambor. Quanto mais lisa for a garrafa, melhor. Depois a gente vai colocar a lata em cima da pele e traçar um contorno em volta dela com o marcador. Em seguida, nós vamos cortar essa pele com um pouco mais de 1,5 cm de distância da marcação que fizemos. Essa vai ser a sobra que nós vamos utilizar para fixar a pele no corpo do tambor, que é a lata. Então a gente coloca a lata em cima da pele e utilizamos um secador de cabelo para ir aquecendo o plástico, que vai começar a encolher e aderir à superfície da lata. Também dá para utilizar o calor da chama de uma vela, caso você não tenha um secador disponível. Nesse caso é mais fácil utilizar a lata em pé, com a pele por cima e aproximando a chama aqui por baixo da pele da garrafa PET. É importante tomar muito cuidado para não se queimar fazendo isso. O plástico da garrafa precisa aderir totalmente à superfície da lata e é importante não deixar furos. Se você quiser, você pode reforçar essa vedação com fita adesiva para garantir. E depois de fixar a pele, você vai perceber que ela se encontra ainda um pouco frouxa. A próxima etapa é aplicar o calor do secador ou da chama da vela diretamente na pele para ela ir esticando. Com isso a gente vai dando uma certa afinação e timbragem no som do nosso tambor. É importante fazer essa etapa aos poucos para não destruir o material. Por fim, a gente pode utilizar as fitas adesivas para decorar o instrumento e também para reforçar a fixação da pele no corpo do tambor.
E para utilizar o tambor, basta bater na pedra da garrafa PET com as mãos ou com baquetas. E com o tambor pronto, você pode criar ou reproduzir ritmos, variar a intensidade, velocidade das batidas, acompanhar músicas ou desenvolver vários estudos rítmicos com ele. Como eu disse, você pode criar tambores de vários tamanhos e explorar suas sonoridades. O próximo instrumento que eu vou propor a confecção é a castanhola. É um instrumento de percussão muito utilizado em vários estilos musicais, mas que é muito característico da música e da dança flamenca. E os materiais necessários para fazer essa castanhola são papelão, 2 tampinhas de garrafa, arroz, uma tesoura, um estilete, uma régua, um lápis, cola branca e tinta guache. A gente vai começar cortando um retângulo de papelão com dimensões aproximadas de 18 por 7 centímetros. E depois, se você preferir, pode arredondar as pontas do retângulo para ele parecer mais com a castanhola tradicional. Depois nós vamos fazer marcações com uma caneta, dividindo o pedaço de papelão em 3 retângulos, sendo do meio com uma medida menor que o das laterais. Então a gente utiliza a régua para ajudar a dobrar o papelão nas marcações feitas. Então a gente adiciona um pouco de arroz nas tampinhas para dar uma sonoridade mais interessante e colamos elas em cada uma das extremidades do retângulo de papelão. As tampinhas devem ficar posicionadas de forma que elas possam ser batidas uma contra a outra. Nesse caso eu utilizei cola branca, mas você pode utilizar cola quente ou alguma cola multiuso também para garantir a fixação. Depois é só esperar a cola secar completamente e decorar. Nesse caso a gente pintou com tinta guache, né? Mas você pode fazer colagem com papelão ou usar fita adesiva. E o legal é fazer 2 dessas para utilizar uma em cada mão, como geralmente as castanholas são tocadas. E para utilizá-las é bem simples. É só segurá-las e bater as tampinhas umas nas outras. Assim como nos instrumentos que nós vimos anteriormente, as possibilidades de utilização são diversas, seja para acompanhamento musical, quanto para atividades lúdicas e para o ensino de música. Veremos agora como construir o nosso próximo instrumento, que é um agogô. O agogô é um instrumento ligado à tradição dos povos iorubás da Nigéria e seu nome significa sino. Existem tradicionalmente os agogôs de metal e os de castanha. Geralmente aqui no Brasil utiliza-se castanha do Pará para confeccioná-los. E o agogô é muito utilizado em rodas de capoeira, no samba e no maculelê. Ele também é muito presente nas atividades de cultos religiosos de matriz africana e afro-brasileira. Eu tive muita dificuldade em encontrar a casca de castanha do Pará, aqui onde eu moro, para confeccionar esse instrumento. Então eu optei por apresentar essa versão que utiliza coco no lugar das castanhas. Para fazer o agogô, nós vamos precisar de 2 cocos maduros, um pedaço de cabo de madeira de aproximadamente 25 a 30 centímetros de comprimento, uma serra de mão ou uma serra elétrica se você tiver, 2 parafusos com porcas e arruelas, uma furadeira com broca fina do diâmetro aproximado dos parafusos que você tiver, lixa d'água e caneta para marcação. A gente começa preparando os cocos, escolhendo os mais maduros, que sejam em boas condições, sem rachaduras ou danos significativos. É bom que eles sejam bem secos. Isso vai garantir que eles produzam um som mais nítido quando forem tocados. Se os cocos estiverem com pelos e fibras, a gente remove eles com uma faca ou estilete. Depois a gente remove toda a água de dentro deles, fazendo um pequeno furo em um dos olhos do coco e deixando a água escorrer. Para fazer esse furo você pode utilizar uma faca, um objeto pontiagudo, resistente, ou até um abridor de garrafa. Em seguida a gente vai abrir o coco
Com muito cuidado a gente vai segurar ele e utilizar a serra de mão para fazer uma abertura circular em uma das extremidades dele. A gente vai cortar cuidadosamente ao redor dessa circunferência até remover completamente a tampa. Em seguida, com a furadeira, a gente vai fazer um furo mais ou menos no centro de cada coco. E aqui é importante ter cuidado para evitar rachaduras. É bom ir devagar e aplicar uma pressão suave. Em seguida, com a caneta marcadora, a gente vai medir e marcar a distância dos furos de cada coco no cabo de madeira. Geralmente a castanha ou o coco maior são fixados na extremidade do cabo. Depois basta perfurar o cabo utilizando a furadeira nas distâncias marcadas e fixar os cocos no cabo utilizando os parafusos, porcas e arruelas. É bom a gente certificar que os cocos estejam alinhados e bem equilibrados no cabo. Por fim, a gente faz algumas aberturas com a ajuda de uma serra para ampliar a capacidade de vibração desses cocos e melhorar o timbre do instrumento. Você pode utilizar uma lixa para suavizar as bordas do cabo e das extremidades dos cocos. Isso vai ajudar a evitar que qualquer parte áspera ou pontiaguda cause desconforto durante o uso. Se você desejar, você pode decorar o cabo do agogô com fita adesiva ou pintando com tinta acrílica e deixando secar bem antes de utilizar. Para maior durabilidade, você pode aplicar uma camada de verniz transparente em todo o agogô. Isso vai ajudar a proteger tanto a madeira quanto o coco. Depois disso é só testar e tocar, segurando o cabo aqui bem firme e percutindo com a baqueta. Vamos agora aprender a construir um carrilhão, que é um instrumento muito interessante. Para fazer ele, nós vamos precisar de chaves de diferentes tamanhos e formatos, uma garrafa PET, fio de nylon, uma tesoura, estilete, um prego, um alicate, um isqueiro e fitas adesivas para decoração. Primeiramente, a gente seleciona as chaves que vamos utilizar. Se necessário, a gente limpa e remove a ferrugem com uma escova ou lixa. Você pode também pintá-las para dar um toque personalizado se você quiser. E depois a gente faz alguns furos nesse suporte com um prego com a ponta aquecida. Tome bastante cuidado para não se queimar. Você pode também utilizar um aparelho de soldagem pequeno para fazer os furos no lugar do prego. Depois a gente prepara o suporte. Nesse caso a gente corta o fundo da garrafa PET para essa finalidade. Depois é só cortar alguns pedaços de fio de nylon com um comprimento parecido e amarrar uma das extremidades de cada fio no suporte e a outra na ponta de uma chave. É importante que as chaves estejam penduradas e que não estejam apoiadas umas nas outras, para que na hora que a gente toque, elas estejam livres para vibrar. Daí então é só decorar, como preferir, com as fitas adesivas. E aqui está o nosso carrilhão. Você pode tocá-lo com a mão mesmo ou com uma baqueta. E a gente pode fazer um carrilhão com diversos materiais. O suporte pode ser feito com uma peneira, um ralo ou uma tampa, ou você pode fazer também com um pedaço de madeira e pintar esse suporte. E no lugar das chaves, você pode utilizar outros objetos também. Eu já vi, por exemplo, versões desse instrumento feito com tampinhas de garrafa, daquelas de metal, ou também das de plástico. E o último instrumento que nós veremos a construção aqui é o sino de garrafa com ar pressurizado. Para fazer esse sino, nós vamos utilizar uma garrafa PET de 2 litros com tampa, uma furadeira com broca de 11 mm, bomba de encher pneu, uma válvula de ar de pneu, um alicate e uma baqueta para tocar. A gente começa limpando bem a garrafa para garantir que ela esteja livre de resíduos. Depois a gente fura a tampa da garrafa com a furadeira. Em seguida é só inserir a válvula de ar, nesse sentido indicado aí no vídeo, e rosquear a tampa na garrafa. Depois a gente puxa a válvula com alicate para fixar bem. E se você quiser, você pode utilizar uma cola para ajudar a vedar. Na sequência é só pressurizar ar na garrafa, utilizando a bomba de encher pneu até chegar no som desejado. Você pode utilizar um afinador digital para ajudar a afinar o som da garrafa em uma nota desejada. Para tocar, é só bater com a baqueta na garrafa
e eu sugiro que você faça vários desses sinos, cada um com um som, para poder tocá-los. Nessa videoaula eu dei um enfoque maior em instrumentos percussivos, que eu considero mais simples e que dão para fazer com poucos recursos, mas nada impede que você pesquise e construa instrumentos diferentes e mais complexos, como instrumentos de corda ou de sopro. Você pode, por exemplo, fazer uma flauta utilizando um cano de PVC, e para isso você vai precisar, além do cano, com um diâmetro e comprimento adequado, um guia para fazer a marcação dos furos da flauta. Você encontra vários desses na internet, e com um pouco de conhecimento teórico musical, você pode ir afinando a flauta a partir da abertura de cada furo e com a ajuda de um afinador digital. Então, esses aqui foram os instrumentos que eu trouxe para a gente conhecer um pouco nessa aula. E o legal é você explorar os sons e as possibilidades de criação com eles, principalmente no contexto de educação musical. A gente pode trabalhar com parâmetros sonoros como intensidade e variar a força que eu toco, tocando forte e fraco. A gente pode trabalhar também com as frequências graves e agudas. Podemos trabalhar também com a distinção dos timbres dos instrumentos e a variação de andamento, tocando lento e tocando rápido. Aqui eu incentivo também a experimentação e a criação de pequenas composições musicais utilizando os instrumentos que você construir. E é isso, pessoal. Como eu disse anteriormente, essa atividade de confecção de instrumentos pode auxiliar no desenvolvimento da musicalidade de todos que se proponham a vivenciá-la. Você pode aplicá-la em diferentes contextos artísticos e educacionais e, se quiser, até comerciais. Espero que você tenha gostado. Curta, comente e compartilhe esse vídeo para quem você acha que pode se interessar por esse tema. Muito obrigado e até mais.